Olá, irmãos, graça e paz a todos. Aqui é o Luciano, gravando mais um vídeo para poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês. E o meu desejo, a minha oração, como sempre, é que o Senhor fale conosco através da sua palavra, e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que a gente vai conversar aqui. E eu queria desejar feliz Dia dos Pais a todos os papais. E para mim é um privilégio porque eu estou comemorando o meu primeiro Dia dos Pais. Eu estou muito feliz. Que Deus possa nos dar sabedoria, né? Eu sou pai de primeira viagem, então eu estou experimentando e assimilando aos poucos a grande responsabilidade que é ser pai. Então, que Deus nos abençoe, nos dê sabedoria para poder ensinar os nossos filhos e amar as nossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Diante disso, eu queria dar continuidade na nossa série de estudos no livro de Marcos, e eu queria hoje ler no capítulo 5, do versículo 21 até o versículo 43. Então, se você tiver com a sua Bíblia, seja ela de papel ou no aplicativo do seu celular, acompanhe a leitura com a gente. Diz assim, Evangelho de Marcos, no capítulo 5, do versículo 21 em diante. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em seu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos, que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua graça, queremos pedir que o Senhor abra os olhos do nosso coração para ouvir a tua palavra, para poder aprender aquilo que será ministrado hoje
que o Senhor possa me usar, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e que a tua palavra possa penetrar os nossos corações, de modo que nós possamos colocar aquilo que a gente vai aprender em prática. Senhor, esteja conosco, esteja com cada pessoa que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando você está passando por algum problema, dificuldade, ou você está desesperado porque alguma coisa te aconteceu, você de repente perdeu o emprego, ou está prestes a perder o emprego, sua saúde está debilitada, enfim, você primeiro recorre ao Senhor Jesus, à sua palavra, ou você busca outros meios para poder ter respostas ou, de certa forma, se aliviar desses problemas, desses sofrimentos que você talvez tenha passado. Eu pergunto isso porque é muito comum, mesmo quando nós mesmos conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho, quando nós passamos por algum problema, é muito automático a gente pensar em outras coisas para solucionar esse problema, ao invés de pensar no Senhor Jesus, em Sua palavra, no Deus Todo-Poderoso. É muito mais fácil a gente tentar resolver com as nossas próprias forças, com os nossos próprios méritos, com os nossos próprios recursos, do que chegar diante do Senhor, se ajoelhar, se prostrar e falar: Senhor, cuida dessa situação. Eu creio no Senhor. Quando nós olhamos esse texto, essa passagem, nós vemos dois personagens principais. Embora essa passagem fale de multidão, de muitas pessoas, quem se destaca são dois personagens importantes. Jesus, depois de ser expulso de Gadara, o pastor Dinho ministrou semana passada sobre esse texto, quando Jesus ele acalma a tempestade, depois vai expulsar uma legião de demônios de um jovem. Jesus foi recebido muito bem aqui em Cafarnaum, por uma multidão. Então Jesus ele foi recebido com festa. A multidão, a Bíblia fala que aperta Jesus, comprime Jesus. E aí, diante dessa multidão tão feliz, uma multidão tão entusiasmada com a chegada de Jesus, existe dois personagens, duas pessoas que não estão felizes. Personagem esse que é Jairo e a mulher hemorrágica. Esses dois personagens ensinam para a gente alguns contrastes. Tem alguns contrastes entre esses dois personagens. Primeiro, Jairo era um líder da sinagoga, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A mulher era uma mulher anônima. Jairo era um líder religioso. A mulher é uma mulher excluída da sociedade. Jairo era rico e essa mulher perdeu tudo o que tinha, todos os seus bens, em vão buscando a sua saúde. Jairo tivera a alegria de conviver 12 anos com a sua filhinha, que agora estava prestes a morrer. Enquanto a mulher sofria há 12 anos uma doença que a impedia de ser mãe. Jairo fez um pedido público a Jesus. E a gente vai ver que essa mulher se aproximou de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Jesus atende a ambos, mas Jesus atende primeiro a mulher. Logo no versículo 21, fala que Jesus volta, e chega em Cafarnaum. E aí no versículo 22 fala que então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Como eu disse há pouco, Jairo era um dos principais da sinagoga, que o identifica como um dos anciãos que estavam encarregados do serviço da sinagoga que Jesus frequentava em Cafarnaum.
O dirigente da sinagoga, meus irmãos, era uma pessoa leiga, porém com responsabilidades administrativas, entre as quais era zelar pelo patrimônio e supervisionar o culto. Então, esse era o Jairo, as características de Jairo. Um cara muito importante. Versículo 23 vai falar que Jairo implorou insistentemente para Jesus. Ele se prostrou, ele fala: Olha, minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. Irmãos, agora sendo bem temático, chega um cara diante de Jesus, se prostra diante de Jesus e fala: Olha, minha filhinha está morrendo, tem 12 anos, e você precisa ir lá para impor as mãos dela e ela ser curada. Imagina você que é pai diante dessa situação. Sua filha acamada ou seu filho prestes a morrer. O que você faria? Jairo, muito provável, ele já sabia que Jesus tinha poder para operar milagres. Então Jairo rapidamente foi ao encontro de Jesus, talvez com a sua maior necessidade que já havia tido em sua vida. Jairo sabia que Jesus tinha poder para resolver o seu problema. Então Jairo, ele se lança aos pés de Jesus, ele se prostra, ele fala: Mestre, me ajuda, faz alguma coisa. Minha filha está morrendo. A filha que Jairo provavelmente cuidou, brincou com ela, cantou as musiquinhas para ela dormir, esteve com ela no café da manhã, no almoço, saiu para ela para tomar um sorvete, viu ela dando os primeiros passos. Essa menina, esse amor que Jairo tinha pela filha estava prestes a acabar, esse relacionamento com a filha dele. Então ele rapidamente vai ao encontro de Jesus. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus foi com ele. E uma multidão o seguia. E uma multidão apertava Jesus. E uma multidão comprimia. Então percebe que diante de uma multidão, Jesus ele para ouvir uma pessoa com necessidade. Não importa, meus irmãos, se nós estamos indo aos cultos hoje, nesse momento não mais, mas não importa se a gente está ouvindo, assistindo esse vídeo, mas a nossa cabeça está em outro lugar, nosso coração está em outro lugar, a gente faz isso de forma automática. Isso vai fazer com que a gente seja igual à multidão. A gente tem uma vivência assim litúrgica, mas de fato a gente não consegue se prostrar diante de Jesus e abrir o nosso coração para ele. Então Jairo, mesmo diante de uma multidão, ele se lança aos pés de Jesus e ele fala do seu problema. Depois, no versículo 25, estava ali uma certa mulher. Então, a primeira sessão desse texto que a gente leu é o pedido de Jairo. A segunda sessão inicia com uma mulher hemorrágica, com problema de fluxo de sangue, uma mulher que era excluída da sociedade. Se a filha de Jairo estava prestes a morrer, essa mulher já estava morrendo aos poucos. Essa mulher, ela era rejeitada. Cerimonialmente, essa mulher não podia frequentar a sinagoga, os cultos religiosos. Ela era considerada como uma impura. E a Bíblia fala que ela havia 12 anos sofrendo com esse tipo de problema. E a gente vê que é um sofrimento prolongado dessa mulher, que destruía
todos os sonhos daquela mulher. Imagina, se eu falei para a gente se imaginar no lugar de Jário, agora a gente se imagina no lugar dessa mulher. As mulheres, vocês estão de parabéns, porque quando eu tenho um período de menstruação, menstrual, já é um baita desafio para vocês, né? Agora imagina 12 anos sofrendo com isso. E aí sendo rejeitada, sendo excluída da sociedade, não podendo participar. Se essa mulher fosse casada, ela provavelmente não estava tendo mais contato, relacionamento com seu esposo. Então, essa mulher estava com sonhos destruídos. Aquela mulher hemorrágica buscou a cura durante 12 anos. Foi um tempo de busca e de esperança frustrada. Segundo a lei judaica, meus irmãos, uma mulher com fluxo de sangue não podia sequer se aproximar de uma pessoa. Então, como eu falei, se ela fosse casada, o casamento dela já estava muito abalado. Uma mulher com hemorragia não poderia estar no ambiente junto com as outras pessoas. Antes, ela deveria ficar enclausurada, confinada. Ela teria que ficar numa caverna, literalmente, tanto no sentido físico, mas também no psicológico, isolada. E essa triste realidade que essa mulher vivia é muito chocante para nós. Então, quando a gente olha e tenta se colocar no lugar desses dois personagens, a gente consegue, pelo menos, ter uma imaginação do que eles enfrentavam. Então, uma mulher com fluxo de sangue, meus irmãos, não poderia participar de absolutamente nada. E aí, o versículo 26 vai falar que ela padecera sob muitos cuidados, sobre vários cuidados de médicos e gastara tudo o que tinha. Então, é um sofrimento que essa mulher vivia muito grande, que gerava desesperança. O Talmud dava 11 formas de cura para a hemorragia. E essa mulher buscou todas e nenhuma deu solução. Ela procurou todos os médicos ali daquela região. Ela foi nos melhores hospitais. Ela tomou os melhores remédios, mas nenhum dava jeito. Aquela mulher gastou tudo que tinha, com vários médicos. Era uma mulher batalhadora, incansável na busca da solução para a sua vida. Ela não era passiva, ela corria atrás, ela tentava buscar uma solução para a saúde dela. Ela não ficava reclamando da vida, muito pelo contrário, ela corria atrás para poder encontrar uma solução. Ela bateu em várias portas, meus irmãos, buscando uma saída para o seu problema, mas não teve jeito durante 12 anos. Contudo, meus irmãos, apesar de todos esses esforços dessa mulher, ela perdeu tudo, ela perdeu progressivamente a saúde e ela estava ficando cada vez pior. Meus irmãos, é interessante também notar que o evangelista Marcos, ele diz isso muito enfaticamente. Ele fala que ela padeceu sob os cuidados médicos. E quando a gente vai ler tanto os relatos que Mateus escreve como o de Lucas, principalmente o de Lucas, Lucas não dá esses detalhes. E olha como é interessante, meus irmãos, Lucas era o quê? Lucas era médico. Então Lucas não fala detalhadamente que essa mulher padeceu sob os cuidados médicos, mas Marcos, ele escancara que essa mulher tentou mesmo, durante 12 anos, uma solução médica, mas não deu resultado. E aí o texto continua e vai falar que ela toca no manto de Jesus e ela recebe a cura. Versículo 27 diz assim: Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Então, ela tinha um motivo pelo qual ela estava ali.
diante de uma multidão, ela sabia que se tocasse no manto de Jesus, sairia poder, ela seria curada. Ela teria a vida e a saúde restabelecida. E quando ela faz isso, a Bíblia fala no versículo 29 que imediatamente cessou sua hemorragia, ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Irmãos, olha que lindo, olha que maravilhoso. Ela toca no manto, na roupa de Jesus e imediatamente ela é curada. E aí, é isso que motivou a fé dela. O que motivou ela a agir dessa forma foi a fé dela, a fé de que é na pessoa de Jesus que eu encontro restauração, que eu encontro esperança, que eu encontro solução, que eu encontro renovo. Qual tem sido o motivo pelo qual você busca Jesus? Ou você busca outras coisas? No meio da multidão, muita gente, essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus. E o que motiva essa mulher a agir dessa forma foi a fé nela em Jesus. E aí no versículo 29 ao 30, principalmente do 30 em diante, diz: no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Então Jesus, ele sente que alguém tocou no manto dele diante daquela multidão e ele fala: quem tocou no meu manto? Ele pergunta. E aí os discípulos, eu acho que eu falaria da mesma forma dos discípulos. Os discípulos falam: olha, mestre, olha o tanto de gente aqui. E você pergunta: quem tocou em mim? É como se Jesus estivesse na 25 de março diante daquela multidão de pessoas e uma pessoa tocasse lá e aí ele perguntasse: quem tocou em mim? Alguém tocou em mim? Claro que Jesus, em sua onisciência, ele sabia quem ele havia tocado. Mas ele queria chamar essa mulher e mostrar para o povo que demonstração de fé que essa mulher tinha, que essa mulher teve. No versículo 32, Jesus diz: mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Ou seja, provavelmente a mulher estava escondida, não tinha como ver. E aí no versículo 33 diz assim: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, a mulher não foi percebida à primeira vista, pois Marcos diz que Jesus continuou olhando, procurando, né, quem seria a pessoa que tocou, que havia tocado em sua veste. E aí é tão lindo, meus irmãos, quando a gente olha com detalhe o texto, do versículo 33 ao 34, Jesus, ele, de forma muito gentil, Jesus trata essa mulher com palavras carinhosas. Jesus, com essas palavras carinhosas, tira o medo dela. Jesus, ele acalma o coração daquela mulher. Jesus usa uma palavra bem amorosa que é chamando ela de filha. Olha que interessante, irmãos. Jesus fala, filha, versículo 34, filha, olha que proximidade, olha que amor de Jesus, olha como Jesus se importou com aquela mulher, olha como Jesus não queria que ela. Jesus não queria expor ela num sentido pejorativo, mas Jesus queria expor ela diante da multidão, mostrando para as pessoas: olha que fé singela dessa mulher, olha que fé humilde, que fé simples, mas é uma fé em mim. Então, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus, ele traz bonança para o coração daquela mulher, uma mulher excluída no passado, rejeitada, sonhos acabados, sem esperança. Agora uma mulher restaurada, acalmada por Jesus, pois Jesus percebeu que a fé da mulher foi colocada corretamente. E isso faz toda a diferença quando a gente
coloca a nossa fé diante de Jesus e não em outras coisas. Meus irmãos, a fé por si mesmo não cura. Ao contrário, o verdadeiro objeto da nossa fé que cura, Jesus. Então essa é a segunda sessão. Primeira sessão é o pedido de Jairo, a segunda sessão é o toque da mulher e a cura dela, a terceira sessão é a volta, é o continuar de Jesus com Jairo. No versículo 35, diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigentes da sinagoga, e disse: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Ou seja, Jairo ele tinha pedido para Jesus, tinha falado do seu problema e Jesus tinha atendido, e aí Jesus seguiu com Jairo a caminho da casa dele. Porém, apareceu uma mulher e Jesus deu atenção à mulher e a curou. E aí, depois disso tudo, chegaram umas pessoas que era conhecida de Jairo e falou: olha, Jairo, sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Olha como o pensamento era limitado das pessoas, dos amigos ali de Jairo. Para eles, Jesus só iria ser importante até se a filha dele, de Jairo, no caso, estivesse viva. Se ela morresse, no caso ela morreu, Jesus não prestava mais. Eles não entendiam o poder que Jesus tinha. Que Jesus era o próprio Deus encarnado, que ele seria capaz de ressuscitar a filha de Jairo. Eles não tinham essa consciência. Por isso que Jesus fala, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus não ligou para o que eles disseram. Jesus não estava preocupado com essas pessoas que chegam e dão essas notícias, querem abalar a nossa fé, querem colocar dúvida no nosso coração. Muito pelo contrário, Jesus fala assim: não tenha medo, Jair. Não tenha medo, cara. Tão somente creia. Jesus, ele renova a fé de Jairo. Jairo continua crendo. Você se prostrou lá no início, fez o pedido e nós estamos indo em direção. Porque eu estou com você. Não liga para esses comentários. Eu sou Deus Todo-Poderoso que fiz todas as coisas. Só creia em mim. Confia em mim. Confia, Jairo. E aí é tão lindo que Jesus ele ignora tudo isso. Continua crendo, Jairo. E aí Jesus ele chega diante da casa de Jairo e ele leva Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, os discípulos mais íntimos, né? Juntamente com Jairo e a sua esposa. E aí, quando Jesus está chegando ali, né? Jesus deixa toda a multidão, deixa aquelas pessoas que deram a notícia para Jairo e vai com os 3 discípulos e com Jairo. E aí ele vê todo aquele alvoroço e o pessoal chorando, todo mundo em prantos. Irmão, só para a gente entender, do versículo 38 ao 40, Jesus chega à casa do dirigente, vê aquele alvoroço, todo mundo chorando, se lamentando em alta voz. E aí é muito comum, naqueles dias, a questão do choro, do lamento, ser algo bem intenso, sabe? Ser algo bem proclamado, em alta voz. Então era muito comum daquela época os velórios serem dessa forma. Toda essa questão de pranto, sabe? De desespero mesmo. E aí Jesus, no versículo 40 em diante, ele diz, mas todos começaram a rir de Jesus. Por que eles riram? Porque no versículo 39 diz assim, então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. A questão do dorme aqui é que Jesus ele tem todo o poder para ressuscitar. Então, a morte é apenas uma ilustração de dormir, de estar dormindo. Lembrando que o nosso espírito volta a Deus e o nosso corpo fica dormindo esperando a ressurreição.
Então Jesus ele fala, olha, a criança está dormindo. E aí o pessoal dá risada dele. Fala, dormindo. Como assim? Ela já está morta já. E aí Jesus diz, na parte B do versículo 40, ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde estava a criança. Jesus entra ali com os pais e os discípulos, e aí Jesus fala assim, tomou-a pela mão, tomou a criança pela mão, e lhe disse, Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso deixou atônitos. Ele deu ordem expressa para que não disseram nada a ninguém, mandou que desse alguma coisa para ela comer. Imediatamente a menina se levantou, uma ação imediata sobre a palavra de Jesus, sobre a ordem de Jesus, a menina ressuscita. E, e é tão interessante, meus irmãos, que todo mundo ficou atônito. A menina tinha 12 anos de idade. E aí Jesus ele faz esse milagre. Ressuscita a filha de Jairo. Os pais e os discípulos ficaram indescritivelmente assombrados com o milagre a ponto de ficarem fora de si de espanto. Jesus ordenou que ninguém o soubesse para que os pais não proclamassem essa notícia e a agitação não fosse difundida, né? Não fosse precipitada, porque não havia chegado ainda a hora da morte do Salvador. Então, Jesus, ele tem o poder de trazer vida, tem o poder de ressuscitar, tem o poder de fazer com que os mortos vivam novamente. Então, Jesus, ele fala para as pessoas darem um lanche para Talita, justamente para confirmar de fato que ele havia ressuscitado e que não era só um fantasma. Não era apenas um fantasma, mas sim a criança de carne e osso. Então Jesus ressuscita essa criança, Jesus dá vida para essa criança. Olha que lindo, meus irmãos, o nosso Deus é poderoso. Diante desse texto que nós lemos e nós passeamos aqui, meus irmãos, eu tenho 4 lições para compartilhar com vocês. A primeira lição é que nós devemos levar os nossos problemas para a pessoa certa. Nós devemos levar os nossos problemas para a pessoa certa. Como a mulher que havia 12 anos que sofria com hemorragia, como também lá Jairo, que levou a sua necessidade diante de Jesus. A mulher, obviamente, que sofria com a hemorragia, ela, 12 anos, tentou, sob os cuidados médicos, ser curada, pagou tudo que tinha ao seu alcance para poder receber a sua saúde de volta, mas não deu certo. Foi ao encontro de Jesus, foi quando sua fé foi depositada no Senhor. Foi quando ela olhou para Jesus e viu que era o Senhor que poderia transformar a vida dela por completo. Jairo, da mesma forma, um cara importante, um cara conhecido, provavelmente ele tinha contatos com os fariseus da época, mas nada disso, nem a riqueza, nem os contatos com os fariseus esses que queriam já procurar Jesus para matar, nada disso, nenhuma dessas influências foi capaz de prender Jairo, fazer com que Jairo não procurasse Jesus, muito pelo contrário, ele busca Jesus, ele vai ao encontro de Jesus, sabendo que Jesus
é a pessoa certa na qual ele deveria confiar. Perceba, meus irmãos, que são duas fés humildes, tanto a fé de Jairo como a fé da mulher, fé que se coloca de joelhos diante do Todo-Poderoso. E é assim que nós devemos também recorrer ao Senhor, de joelhos prostrados, abrindo nosso coração, colocando diante de Jesus nossos problemas, e não recorrendo às outras situações, às nossas próprias forças, aos nossos próprios recursos. Não, meus irmãos, olhando, indo em direção ao Senhor, aos pés da cruz, se prostrando humildemente, reconhecendo que o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas e tem o poder para trazer vida, para trazer cura para nós. Segunda lição é que Jesus é a nossa esperança de restauração completa. Meus irmãos, no versículo 34, diz assim: Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus não somente curou o problema físico dessa mulher, mas Jesus a curou também espiritualmente. A palavra aqui, curou, em outras traduções está salvou, é um pouco delicada, porque denota tanto a ideia de que Jesus curou, salvou do seu sofrimento, como Jesus curou, salvou também espiritualmente. Mas muitos comentaristas entendem que Jesus cura e salva a mulher, tanto fisicamente como espiritualmente. Então Jesus ele restaura, ele cura, ele restabelece a vida da mulher por completo. Além de cuidar, além de dar paz ao coração dessa mulher, além de curar essa mulher, Jesus integra essa mulher com a sociedade. Jesus dá sonhos para essa mulher, para ela voltar, uma vez casada, para ela voltar a ter um relacionamento saudável com seu esposo. Jesus integra ela no âmbito religioso. Esse é o nosso Deus, um Deus que faz as coisas completas, não pela metade, completas. Nós devemos, meus irmãos, colocar a nossa esperança, colocar os nossos anseios diante do Senhor que faz todas as coisas da maneira completa. Porque ele faz da maneira completa desde quando nós tenhamos consciência, compreensão de que quando nós depositamos a nossa fé nele, quando nós nos prostramos dizendo, Senhor, a tua vontade é boa e perfeita e agradável, faça a tua vontade, não a minha, nós experimentamos a restauração completa do Senhor. Nós não vamos mais recorrer às nossas próprias forças ou os nossos próprios recursos ou as coisas que estão à nossa volta. Nós colocaremos a nossa confiança de restauração no Senhor. Irmãos, a terceira lição que nós encontramos nesse texto é que Jesus é maior que o nosso medo. Jesus é maior que o nosso medo. Versículo 36 diz que Jesus fala para Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Quando Jairo recebeu a notícia de que sua filha já estava morta, Jesus olha para ele, desconsiderando o que as pessoas tinham falado para Jairo. Jesus olha nos olhos de Jairo e diz, não tema, tão somente creia. Irmãos, o oposto da fé é o medo. Medo da morte, medo do futuro, medo do desemprego, medo
fracasso no casamento, medo das doenças, medo de prestar vestibular, medo de não ser promovido, medo de não casar. Enfim, são tantos medos que nos assombram, e quando esses medos vão paralisando a gente, nós inconscientemente e às vezes consciente agimos com incredulidade. Então, a fé é o antídoto contra o medo. A fé em Jesus, a confiança em Jesus. E o mais bonito, quando a gente olha para esse texto, é que Jesus que sustenta a fé de Jairo. Jesus que vai com Jairo. Jesus diz: olha, Jairo, você esperou até agora, espera mais um pouco, vamos junto comigo. Jesus, ele acalma o coração de Jairo. Não se turbe o vosso coração, tão somente creia em mim, que sou Deus Todo-Poderoso, que acalmo a tempestade, que tem um domínio sobre todas as coisas. A quarta lição e última lição que nós vemos é que Jesus tem um melhor plano. Jesus tem um melhor plano. Obviamente que Jesus tem um melhor plano que o nosso. O tempo de Deus é perfeito. Jairo, quando ele faz o pedido para Jesus e Jesus fala: Jairo, nós vamos lá na sua casa e nós vamos ver a sua filha. Diante desse percurso, aparece a mulher com hemorragia e Jesus atende ela, cura ela, salva ela. E quando Jairo recebe a notícia de que sua filha estava morta, Jesus reafirma isso, afirma isso que eu falei há pouco, para Jairo não ter medo e crer nele, é que Jesus cumpriria o que ele havia falado para Jairo. Quando Jairo se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, minha filha está doente, impõe as mãos nela. Jesus atende essa necessidade de Jairo, atende esse pedido dele. Só que Jesus, no meio do caminho, ele atende essa mulher hemorrágica e Jairo, ao menos, questiona Jesus. Ele poderia falar: olha, Jesus, atende a minha filha primeiro, atende a minha necessidade primeiro. Nós, meus irmãos, temos às vezes a ideia de que temos que determinar algo, temos que pedir algo para Deus no sentido de imposição. Nós, muitas vezes, em nossas orações, revelamos o nosso egoísmo. Mas Jairo e a mulher nos ensina algo muito precioso quando a gente for chegar diante de Deus para falar das nossas necessidades, que nós possamos nos prostrar, nos colocar diante de Deus, de joelhos, reconhecendo que nós estamos falando e nós estamos nos dirigindo ao Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e que Ele, o Senhor Jesus, tem o melhor plano. A vontade dele é boa, perfeita e agradável, e cabe a nós nos submetermos a esse plano, ao que o Senhor tem para nós. Às vezes, meus irmãos, nós não seremos curados, mas eu tenho certeza, e você pode ter certeza, que o Senhor está trabalhando, está operando nesse problema, talvez de saúde, talvez de desemprego, talvez um conflito. Jesus, ele está moldando o nosso caráter, está produzindo perseverança para que nós não paremos no caminho e continuemos com ele. Jairo e essa mulher não só ensina a gente a ter fé em Jesus, uma fé humilde, uma fé singela no Senhor, mas também perseverar. Olhar para o Senhor como
a única pessoa que pode nos satisfazer, que pode nos socorrer em meio a dias difíceis, em meio a tantos problemas que nós estamos vivendo ou viveremos. Então, meus irmãos, eu encerro aqui desafiando o seu coração, desafiando você a levar os seus problemas, as suas necessidades ao Senhor. O Senhor quer restaurar a minha e a sua vida por completo. Então eu te desafio e te pergunto, qual área da sua vida que precisa de cura, precisa de restauração, precisa de uma visita do Senhor, precisa de uma mão, um toque do Senhor? Fale para o Senhor sobre as suas necessidades, os seus medos, os seus receios, porque eu tenho certeza que o Senhor quer te dar forças, quer inundar o seu coração do amor dele, da paz dele. O Senhor quer andar com você, quer caminhar com você, quer transformar a sua vida. O Senhor quer restaurar o seu casamento, os seus relacionamentos interpessoal. O Senhor quer restaurar as suas amizades, o Senhor quer restaurar a sua mente, o seu coração. O Senhor quer te dar vigor. Então se achegue ao Senhor, se prostre diante dele, se ajoelhe, reconheça que Ele é o Senhor sobre a tua vida, que Ele manda, que Ele tem um poder sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Eu quero fazer uma oração, eu queria que você orasse comigo, pedindo para o Senhor, que você fale para o Senhor agora aquele desejo íntimo, aquele medo que te assombra, aqueles problemas que estão na sua mente agora. Fale para Ele agora. Abra o seu coração diante do Senhor. Eu tenho certeza que Ele quer ouvir da sua voz o que te aflige, o que te machuca, o que não te deixa dormir, o que não te deixa em paz. Fala isso para Ele. Se achegue ao Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações poderosamente. Obrigado que a Tua palavra é viva, eficaz. Obrigado que a Tua palavra nos consola, nos traz vigor, nos traz ânimo, renova a nossa mente, nosso coração. Senhor, nós queremos pedir para o Senhor encher nosso coração de paz, de amor, de fé e perseverança. Nos ajuda, Senhor, a ser mais parecidos com o Senhor. Tenha misericórdia da nossa vida, da nossa incredulidade. Nos perdoa, Senhor, e nos ajuda a ser mais fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Um excelente domingo. Um abraço.